Aleluia, aleluia. Oh, glória. Estamos destreinados, né, gente? Muito tempo já, né? Mas nós vamos pegar o jeito de novo, daqui a pouquinho. Boa noite, meus irmãos. Agora é boa noite, né? De manhã quase que saiu um boa noite. Pessoal, irmão, 8h30 da manhã, pastor falando boa noite. Veio boa noite, eu consegui mudar e saiu bom dia, fiquei bonito na foto. Mas agora é boa noite. Paz seja convosco, amém? Amém, glória a Deus. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Eu falo assim para as pessoas que eu não fiz nada por ninguém. A gente, na essência, é mau, irmão. O homem é mau. E a gente até, às vezes, se esforça em fazer algo por alguém, mas na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, nós temos sempre um interesse. Porque o ser humano é assim. E a prova de que nós temos sempre um interesse é que quando nós fazemos algo por alguém, e essa pessoa não nos agradece, ou não reconhece, ou nos despreza, nós nos frustramos e machucamos nosso coração, porque nós tínhamos aquela esperança de sermos reconhecidos, porque nós somos assim. Então eu não fiz nada por ninguém, não morri por ninguém, não dei a minha vida por ninguém, mas mesmo assim, o meu coração se alegra, mesmo assim eu fico feliz de ver você aqui na igreja, servindo, cultuando a Deus, mergulhado na presença de Deus do Espírito Santo. E se eu, irmão, que não fiz nada por ninguém, fico assim, eu fico imaginando o coração de Jesus, como é que está nessa hora, aquele que deu a sua vida, verdadeiramente, literalmente, se entregou e morreu no teu lugar, no meu lugar, como que ele não fica sabendo que você reservou esse tempo exclusivo, você se arrumou, botou até uma roupa bonita, tomou até banho, glória a Deus, nesse frio, uma prova de amor a Deus, tomar banho nesse frio para vir na igreja e estar aqui cultuando ao Senhor. Eu tenho certeza que no coração de Deus, Jesus, ele está feliz por você estar aqui nessa noite, amém? Amém? Para a gente não demorar mais do que nós vamos, pega a tua Bíblia aí e abre ela. Só quem tem uma Bíblia boa, pega a Bíblia boa aí. Quem tem uma Bíblia boa aí? Todas as Bíblias é boa, né, irmão? É a palavra de Deus. Livro de Efésios. Tem gente que diz, toda a Bíblia é boa, mas a minha é a minha. Quem não tem, o Mike vem de lá atrás, lá, ó. Efésios capítulo 3, versículo de número 20. Hoje de manhã já tivemos um culto abençoadíssimo. Foi benção demais que Deus fez nessa manhã. Presença de Deus, do Espírito Santo, momento da ceia. Eu tenho certeza que agora à noite não será diferente. Amém? Amém? Uma vez alguém falou para mim, pastor, o senhor prega de manhã e de noite a mesma mensagem, eu disse, é o mesmo esboço. Mas às vezes não sai igual, pastor. O senhor fala umas coisas de manhã, fala outras coisas de noite. Eu falei assim, é que o público muda, as pessoas mudam. E o Espírito Santo, ele fala de acordo com aquele que está ouvindo. Ele só fala para aquele que ouve. Então, tem pessoas diferentes ouvindo, com necessidades diferentes, com uma vida... Então, ele vai, como é que chama? Ele é preciso. O Espírito Santo de Deus, ele direciona, segundo a necessidade de cada um. E, às vezes, eu nem falo aqui palavra nenhuma, às vezes eu falo coisas que não tem a ver, e o Espírito Santo está falando direto no teu coração. Então, fique atento àquilo que Deus vai falar com você nessa noite. Efésios capítulo 3, versículo de número 20. Quem já achou, diz eu achei. Glória a Deus. Quem não achou, diz estou procurando. Tem Bíblia se batendo aí. Vamos lá, 3:20. Ora, Paulo escreve, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além. Eu dou risada porque é Efésios 3:20, está certo lá? A gente olhando assim com a cara. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém.
Amém? O versículo 20, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além. Glória a Deus. É louco esse negócio. Fecha tua Bíblia, fecha teus olhos. Pai, fala conosco. Espírito Santo, fala no nosso coração nessa hora. Mais uma vez nós te pedimos. Sê conosco, Pai. Nossos ouvidos estão abertos, atentos, nosso coração também. Para ouvirmos a tua voz, Deus, e guardar esta mensagem no nosso coração, que ela produza frutos para a tua glória. No nome de Jesus, Deus, sei que nós oramos a ti. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Se você tem um lugar para se assentar, sente-se e diga obrigado, Jesus. Porque o pastor vai ficar de pé. Glória a Deus. Já pensou que frase aqui, se eu conseguiu pensar, quando Deus falou comigo, eu fiquei olhando essa frase aqui. Aquele que é poderoso para fazer, tudo bem, poderoso para fazer, mas para fazer tudo, começa aqui, gente, olha que negócio, para fazer tudo muito mais abundantemente e além. Parece redundância. Fazer tudo muito mais abundantemente além. Como é que fala quando uma expressão ela é exagerada? Tem um nome que fala, né, expressões exageradas. Hipérbole. É figura de linguagem. Quando você chega e diz, estou morto de fome. Você não está morto de fome. É uma figura, é uma linguagem exagerada, é algo assim que expressa uma hipérbole, é isso, pastor Michel? O pastor Michel também é cultura aí, ó. Parece uma hipérbole. Parece que Paulo está redundantemente, ou seja, repetindo, reforçando algo que era extraordinariamente grande. É claro que o foco desse texto, desses 2 versículos aqui, finalzinho, Paulo está apresentando aquele a quem ele honraria. Porque no versículo 21 ele está dando honras. Ele estava direcionando a quem é a honra. O objeto de Paulo aqui é dizer que a ele é a glória na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações e para todos sempre. Ele estava definindo a quem ele falava, de quem ele se referia. E ao se referir de quem ele queria, ao falar de Deus e ao falar daquele que era o objeto da sua adoração, da sua veneração, aquele a quem ele queria dar honra para sempre, ele disse, é aquele poderoso. Aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Paulo ele estava tendo uma visão, um olhar de Deus, aquilo que ele era e do que Deus representava para ele em toda a sua vida e a sua história de vida. Eu acho que meio que em tom parafuso, né? Porque parece aquelas coisas de quem está meio assim, deslumbrado, poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente além, abundantemente mais. Aliás, esse é o caráter de Deus, é o caráter de Cristo. É assim que nós ficamos quando olhamos e vemos verdadeiramente quem Deus é, o que Ele é e o que Ele faz. O tema da mensagem de hoje é abundantemente mais. Porque é isso que Deus tem preparado, é isso que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida. Muito além, é muito mais do que pedimos ou pensamos, é muito mais do que sonhamos, do que desejamos, é muito mais do que queremos. Quando Jesus Cristo esteve aqui nessa terra, as multidões o cercavam, as multidões buscavam a Cristo, sempre na esperança de que Ele atendesse às suas demandas. Eles vinham até Jesus porque cada um tinha uma demanda. Demandas majoritariamente de ordem física. Eles queriam algo para si. A mulher do fluxo de sangue já estava há 12 anos sofrendo. Ela tinha uma demanda dela. Ela veio para Cristo, foi até Jesus porque ela disse, ali está um homem que pode resolver o meu problema.
Então ela se esforçou muito e conseguiu chegar até Jesus, e ela foi atendida na sua demanda. Homens queriam enxergar, outros queriam falar, outros queriam caminhar e andar, outros queriam ressuscitar, ou não queriam, né? Mas o parente foi lá e pediu, ressuscitou. Se queria, não queria, não importava, ressuscitou. Porque o outro foi lá e pediu para ressuscitar, Jesus foi lá e ressuscitou. Mas a verdade é que todos iam a Jesus porque tinham uma demanda. E nós também, que aqui estamos, como disse o pastor Michel, num domingo à noite, num dia de frio, até tomamos um banho, se arrumamos para vir. As irmãs fez o milagre da chapinha. Está ali, está liso, glória a Deus. A gente deu um jeito e veio. Mas todos nós que aqui estamos nesta noite, um dia viemos para Cristo como as multidões bíblicas andavam e seguiam a Jesus. Tinha alguns que só tinham fome. Aliás, a fome Jesus não tirou de alguns irmãos, nós continuamos com fome. Lá na célula a fome se revela. A gente ora, Senhor, multiplica o lanche, Senhor. Jesus está fazendo milagre numa célula aí. Mas eles queriam apenas comer. E quando Jesus vinha trazer uma palavra, mas Jesus dava. Ele multiplicou pães e peixes. Ele atendia a todas as demandas, mas Jesus não ficava refém, ele não ficava apenas na demanda daquele que o procurava, porque ele tem sempre abundantemente mais, poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos. A gente vem para Jesus porque está com dor de dente. A gente vem para Jesus porque quer algum milagre, a gente quer uma cura, a gente quer a libertação de vícios, quer a libertação do marido, da esposa, dos filhos, a gente quer prosperidade, e a gente vem para Jesus em 99% das vezes é porque temos alguma demanda, alguma necessidade própria nossa, majoritariamente de ordem física, e Ele atende as nossas necessidades. Mas Ele faz como Ele fez com aquela mulher do fluxo de sangue. Ela tinha um fluxo de sangue. E ela alcançou a Jesus. E ela tocou na orla das vestes de Jesus. E imediatamente, virtude saiu de Jesus. E alcançou aquela mulher, ela foi curada. Mas logo após ela ser curada, Jesus a procurou. Jesus a chamou, a encontrou. Onde está? Alguém tocou em mim, de mim saiu virtude. E quando ele encontrou e ela conversou com ele, e ela rendeu-se aos pés de Jesus, e ela confessou o que ela tinha feito, no final Jesus não disse apenas: "Sê tu curada deste mal", não. Ele olhou para aquela mulher e disse: "Vai em paz, a tua fé te salvou". Jesus não apenas curou o corpo físico daquela mulher, como também lhe estendeu o maior presente: a salvação eterna. Os planos de Deus a nosso respeito, se fossem apenas coisas desta vida, irmão, então nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Porque esta vida, por melhor que seja, um dia vai acabar. E do que resolveria se fôssemos curados? Do que resolveria se um homem ou uma mulher ser curada de um câncer e depois ter a sua alma eternamente lançada no inferno? Do que resolveria o cego passar a enxergar e depois a sua alma ser lançada no inferno, na morte eterna? Do que adiantaria Deus nos prosperar a minha vida, eu comprar um carro novo, uma casa nova, montar uma empresa, ser um profissional de sucesso, e no final de tudo a minha alma ser lançada no fogo eterno? As preocupações de Jesus, a vida, os planos de Deus a nosso respeito transcendem a este tempo. E é por isso que eu quero falar sobre isso. Sobre aquilo que Jesus já está fazendo em mim e em você, aquilo que Ele já está construindo, porque vai muito mais além do que aquilo que pedimos ou pensamos. É mais abundante.
A oferta de Cristo a nós não é apenas resolver os nossos probleminhas, não é fazer o concertinho. Por isso que a Bíblia diz que não se faz remendo novo em vestido velho. E nem se põe, a Bíblia diz, o vinho novo no odre velho. Irmão, Jesus não faz remendo. Mas nós, quando viemos para Jesus, nós vemos atrás só de um remendinho. Quando a gente vem até Jesus, a gente está preocupado com os buraquinhos da nossa veste. Ó, Senhor, eu tenho um buraquinho aqui no meu casamento, dá uma costuradinha para mim. A gente vem para Jesus, Jesus, eu tenho um buraquinho aqui que eu estou com uns viciozinhos, umas coisinhas aí que está prejudicando a minha vida, dá uma costuradinha, eu quero arrumar isso aqui. Jesus, eu estou com um problema financeiro na minha vida, e eu só queria arrumar a minha vida financeira, eu quero que o Senhor cancele as minhas dívidas. Cancela as minhas dívidas. E depois eu quero viver, não quero que mexa em mais nada. Só que o próprio Jesus já diz, a Bíblia diz, que Deus não se faz remendo novo em roupas velhas, em vestidos velhos. A gente até pode vir para Jesus por causa de uma demanda, mas o que Ele oferece sempre é mais. Ele não vai apenas consertar o buraquinho da veste velha, mas Ele vai trocar aquela veste velha e vai me dar uma veste nova. Abundantemente mais. E a primeira coisa que nós recebemos, como eu disse que essa mulher também recebeu da oferta de Cristo para nós, é a salvação. Que Ele nos salvou quando nem sabíamos que estávamos perdidos. Jesus veio, a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Ele nos amou quando nós nem o conhecíamos. Ele nos amou quando nem sabíamos que existia. Ele nos amou quando nós não o queríamos. E Ele veio e entregou a sua vida e se entregou por mim e por você, porque o amor que Ele tinha o compeliu a ter uma atitude de amor. E através do sacrifício de Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, Ele fez o maior milagre. Olha aqui para mim. O maior milagre que um homem ou uma mulher pode receber de Jesus Cristo é a salvação eterna pelo sacrifício da cruz. A gente fica admirado quando Jesus cura do câncer, fica ou não fica? Oh, curou do câncer, vira notícia nacional, vai para o Fantástico. Se eu orar hoje aqui por um cadeirante, ele levantar e sair correndo, domingo que vem não vai ter lugar nessa igreja. Porque as pessoas, a gente sabe que é algo sobrenatural. Alguém ser curado de um câncer é sobrenatural. Uma pessoa cega de nascença, como Jesus curou, é sobrenatural. Que poder, que Jesus é esse? Porque nós sabemos que não podemos fazer nada, o homem não pode curar alguém que é cego de nascença. A ciência não pode fazer nada por muitas pessoas, então Jesus vem e faz o que o homem nenhum pode fazer e a ciência não pode fazer, e nós ficamos estupefatos. Oh, que Jesus é esse? Mas o maior milagre que Jesus fez e que, aliás, o trouxe para essa terra, não foi dar vista aos cegos. O maior milagre não foi dar condições do coxo andar, do mudo falar, não foi ressuscitar a vida do corpo físico. O maior milagre que Jesus fez e tem para nos oferecer é quando Ele lá na cruz do Calvário se entregou a sua própria vida, num sacrifício vicário, ou seja, um sacrifício substitutivo, quando Ele nos substituiu lá na cruz e morreu a nossa morte e nos deu de graça viver a sua vida. Porque isso também é algo que a ciência não pode fazer. Isso também é algo que homem nenhum poderia fazer. Isso também é algo que remédio nenhum daria conta. A vida eterna
porque estávamos condenados à morte, mas Jesus veio e nos levou de volta para vivermos com Ele na vida. Eu não quero hoje aqui falar de toda a doutrina da salvação, porque não há tempo. Mas muito mais do que eu pensei, muito mais do que eu imaginei, muito mais do que pedimos, Ele nos fez mais, porque quando nós vamos para Cristo, nós queremos apenas ser curados do nosso mal, mas Ele cura as nossas feridas e nos dá a vida eterna. Outro presente, a oferta de Cristo que nos é dada, é a justificação pelo seu sangue, o presente da graça, o favor imerecido. Justificados por Cristo, já não somos mais portadores da culpa do pecado. Olha aqui, irmão. Justificados, pois, cheguemo-nos ousadamente, a Bíblia diz, diante do trono da graça, diante do Deus Todo-Poderoso. Fomos justificados por Cristo. Ou seja, através do sacrifício de Cristo, o meu pecado não é mais meu. A Bíblia diz que Ele levou sobre si, Ele tomou sobre si. Então Jesus pegou o meu pecado, que era meu, levou sobre Ele na cruz do Calvário. E lá o sangue foi derramado por causa do meu pecado, que não é mais meu. Jesus levou. E se Jesus levou o meu pecado, então eu não tenho mais. Então eu estou justificado. Justificação é quando Deus olha para mim através de Jesus Cristo. Ele não me vê como um ex-pecador, irmão. Deus não tem ex-pecadores. No céu não vai morar nenhum ex-pecador. Porque através do sacrifício de Cristo, nós recebemos de Deus a remissão dos nossos pecados. E Ele diz que Ele lança os pecados no mar do esquecimento e não se lembra mais. Quando Deus olha para um alcoólatra, um ex-alcoólatra, justificado pelo sangue de Jesus, Ele não vê o que ele era, não interessa o ex, não tem um ex-alcoólatra, tem ali alguém justificado, o santo do Senhor, homem ou mulher, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e que tem direito de entrar e morar e ficar com Ele para a glória eterna, para sempre. Justificação. Quando nós nos arrependemos, quando nós nos dobramos, quando o nosso coração se abre, verdadeiramente, quando há arrependimento real, quando há arrependimento genuíno, há perdão verdadeiro, justificação é real, é de verdade. O perdão é real, quando há arrependimento, o perdão ele existe. Não há mais espaço para a culpa. Mas tem crente que às vezes anda a vida inteira achando que tem que sofrer por causa do pecado. Irmão, se eu tiver que sofrer por causa do meu pecado, ou se eu tiver que pagar pelo meu pecado, então o sacrifício de Jesus foi em vão. Aliás, isso tem muito a ver com a prepotência do homem. A prepotência do ser humano, de não querer depender de não, eu errei, eu que vou pagar. Miserável homem que sou. A pagar com o quê? Se o salário do pecado é a morte. A morte, morrer, estar separado de Deus, estar longe de Deus. Nós já estamos fora, já estava fora. É só Jesus que era o dono da vida, o autor da vida, e veio dos céus para entregar esta vida, e sim, pelo nosso pecado. Mas o perdão é real. E muitas pessoas carregam sobre si culpas por causa do passado. Culpas por causa de erros passados. Deus já perdoou. Jesus já morreu na cruz, já está justificado, mas alguns não se perdoam. Poxa vida, é melhor do que Deus, maior do que Deus. Deus já me perdoou, mas eu não me perdoo. Você é o bichão mesmo, hein? Você é o cara. Deus já perdoou, mas eu não me perdoo, eu quero sofrer. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Justificados, pois, entremos ousadamente, com confiança diante do trono da graça, porque através de Jesus Cristo eu não sou um ex-pecador, através do sangue do sacrifício de Cristo, eu sou um homem regenerado, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, tenho livre acesso a Deus. O véu do templo se rasgou, nós cantamos hoje aqui. O véu do templo se rasgou, não há mais separação, nem a morte, nem a vida, nem o inferno, nem os demônios, nem o pecado, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Às vezes o diabo vem soprar na gente, a tua orelha aí, agora vai dar de santinho aí, Seja ousado, irmão. Quem é lavado no sangue do Cordeiro remido aí? Quem é? Se você não é, vai ser hoje. Vai ser hoje. O diabo vinha com conversinha pro teu lado. Agora quer ser santão. Eu falei, não quero ser não, filho, eu sou. Sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Sai daqui. Em nome de Jesus. Quando há arrependimento real, é outra história. Estou levando em consideração o arrependimento genuíno, tá? Porque tem gente que não se arrepende, às vezes, do pecado. Alguns, às vezes, só tem um remorsozinho. Que nem criança levada. Vai lá e apronta e sabe que aprontou. Ele sabe que fez errado. Aí ele vem com carinha de gatinho de Shrek para o pai e para a mãe, né? Foi sem querer. Mentira. Mas eu não sabia. Mentira. Sabia. E às vezes a gente não quer se arrepender, não está arrependido, a gente só quer fugir da vara. Quando a minha mãe vinha com a vara na mão, tá bom, mãe, não vou fazer mais. Prometi um monte para minha mãe. Se ela mandasse lavar a roupa, nós íamos. Então você vai lavar a louça, lavo. Vai limpar a casa, vai ficar um brinco, mãe. Eu prometi um monte, agora eu vou limpar a casa todo dia, eu vou fazer isso todo dia, eu nunca mais vou fazer. Eu queria escapar da vara. Só que não dava, né? A vara, ela sempre vinha, não tinha jeito. E depois que eu apanhava, daí já começava a pensar na próxima traquinagem. Porque eu não estava arrependido, eu queria era fugir da vara. E às vezes fugia da vara, dava uma engambeladinha aqui, uma ali, a mãe esquecia, e a gente ficava bonzinho. Fica bem bonzinho, para ver se a mãe esquecia, e aí escapava do laço. E tem gente que age assim, fica bem bonzinho, fica adorador, fica, agora Deus, puxa vida, mas quer escapar da vara. Não é arrependimento, porque a Bíblia diz que arrependimento real e genuíno, ele gera renúncia. Quando arrependimento nasce no meu coração, eu não quero mais essa vida para mim. Eu não quero mais as mesmas coisas, eu não quero mais viver esse negócio. Eu não quero mais esse pecado, eu quero viver uma nova vida em Cristo. E então, uma vez que o arrependimento está no coração por Jesus Cristo, nós recebemos de Deus o perdão dos nossos pecados. E aí a Bíblia diz, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Toda a injustiça. Justificação, o presente da graça, o favor imerecido. Outra coisa que Jesus nos dá, muito mais do que pedimos. Abundantemente mais. Amor, olha aqui para mim. Às vezes é tanta coisa que Jesus dá, que Deus oferece, que a gente não é difícil acreditar, irmão. Uma vez uma pessoa falou para mim, pastor, eu não consigo sentir o Espírito Santo. Eu tenho medo. Eu disse, por quê? Você tem medo? Que é o próximo presente de Deus para nós, que é a presença do Espírito Santo. Ela disse, eu não consigo. Deus disse, por quê? Ela falou, porque parece que eu não mereço. Eu acho que eu não mereço, pastor, eu não mereço o que Deus tem me dado, eu não mereço.
porque eu fiz tanta coisa errada, o senhor não tem ideia de onde eu passei, do que eu já fiz. E eu olhei bem no fundo dos olhos dela, uma mulher, e falei assim: você tem razão, minha filha, você não merece. Aí ela ficou séria de novo. Às vezes a gente vem meio com coitadismo, né, para ver se as pessoas têm piedade da gente, fica com dó. Ela queria uma palavra de conforto, mas ela que não estava entendendo, porque eu olhei e falei para ela: você não merece mesmo, filho. Eu não sei onde você andou, mas você não merece. Como assim, pastor? Eu falei assim: você não merece. Eu não mereço. Aquele ali não merece. E fui apontando para todo mundo dentro da igreja: aquela irmã não merece, aquela pastora lá não merece, aquela diaconesa não merece, o diácono lá não merece. Ninguém merece. Nós somos agraciados pela graça, o favor imerecido de Deus. Não é por merecimento. O Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, quando Jesus subiu aos céus, ele disse: não vos deixarei órfãos, mas vos enviarei um Espírito Consolador, amigo, companheiro, consolador, que nos acompanhe em todos os dias e todos os lugares. O Espírito Santo, o fruto da bondade de Deus agindo em nós e através de nós, nos concedendo graça e favor. Que coisa extraordinária! Quando a gente tem um encontro com o Espírito Santo, quando Deus fala conosco, quando o Espírito Santo toca no nosso coração, quando a gente sente a presença maravilhosa de Deus e do Espírito Santo, é algo incomparável, indizível, inexplicável. Você já tentou explicar a presença de Deus no coração? Já tentou explicar para alguém? Eu já tentei, irmão. A gente vai falar de: não, Deus falou comigo, e tinha assim uma coisa tão boa, e eu senti uma alegria tão grande, e eu estava ali maravilhado, e como Paulo, talvez aqui o escritor aqui, dizendo: poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente além. E a pessoa olhou para mim: que legal, né? Disse: não, você não está entendendo. Eu falei: não, eu estou. Não está. Não está. E eu comecei a ficar nervoso, porque eu queria que a pessoa soubesse o que era a presença, sentir o poder e a presença do Espírito Santo no coração, e eu não conseguia explicar. E por muitas vezes, eu perguntei para Deus: por quê? Por que Ele me queria? Por que Ele me colocou o Espírito Santo? Por que Ele nos entregou o Espírito Santo? Por que este favor? Porque eu não pedi. Eu nem imaginava que poderia existir uma sensação dessa. Eu não imaginava que teria alguém que estaria comigo todos os dias, aonde quer que eu esteja. Eu não imaginava que podia existir alguém que me amasse tanto e estaria comigo de manhã à noite e a madrugada toda, porque às vezes eu acordo de madrugada e ele está ali. Eu não imaginei que existia alguém com tanto amor e tanta ternura, de maneira que eu nunca mais estive só, a solidão foi embora. Esses dias eu fui pregar lá em Paranaguá, terça-feira passada. Fui à noite, fui sozinho. Eles dizendo: arruma alguém para ir contigo. Eu falei: vou ver se eu arrumo. Não arrumei ninguém. Você vai sozinho? Eu falei assim: vou. Mas pensei comigo, né? Não exatamente sozinho. Porque quando eu estou dirigindo, Deus vai com o Espírito Santo está do meu lado. E a gente vai batendo altos papos. Eu coloco uma canção e Ele me toma. E é uma alegria e um prazer. Muito além do que eu pedi. Talvez eu estou aqui, como eu estive no outro dia, acabei de dizer, tentando explicar algo inexplicável. Mas o Espírito Santo, que Deus deixou, que Jesus deixou para nós, algo muito mais, muito além daquilo que eu pedi, daquilo que eu pensei, daquilo que nós queríamos. Viemos para Jesus com as nossas demandas, mas Ele tem poder e faz muito mais, muito além daquilo que pedimos e pensamos. Depois, está numa ordem aqui, depois dons e ministérios. Deus pega o vaso de barro
e coloca nele seus tesouros. Recebemos de Deus dons para serem usados em ministério. Ele é aquele que transforma os seus ministros em labaredas de fogo. Isso aqui é só para quem viveu. A gente vem para Jesus só pedir para ele sarar a unha encravada. Ai, Jesus, eu só quero ter paz no meu casamento. Jesus, eu só quero arrumar minha vida, uma prosperidadezinha ali. Jesus, eu quero... Quem lembra do primeiro dia que você buscou Jesus, ou te falaram de Jesus, ou você pensou em ir atrás de Jesus e conhecer? Você lembra? Alguém lembra? Não tinha ideia. Não tinha ideia do que Deus ia fazer. Não tinha ideia das propostas, não tinha ideia do que Ele queria. E então Ele nos dá dons e ministérios. O tesouro no vaso de barro. E Ele começa a usar os seus filhos. E é só quem já sentiu isso. Uma vez eu vi um pastor, ele dizia que o pastor ele se renova no altar. E é verdade, irmão. Deus me deu um presente. Ser pastor para mim é um presente de Deus. Ser um pregador do evangelho é um presente que Deus me deu, porque eu me alimento disso, eu vivo disso. O dia que eu fico um tempo sem pregar, eu começo a ficar angustiado, começo a ficar agoniado, e aí eu saio pregando aonde eu estou. Quem puxou o assunto, eu começo a falar, e começo a pregar, e começo a falar de Jesus, porque está em mim. Poucos momentos da minha vida são tão prazerosos como o que eu vou viver daqui a pouquinho. Depois que termina o culto, eu vou para casa. Aí eu tomo um banho, coloco o meu pijama, e eu sento no sofá. E a presença de Deus e o Espírito Santo estão latejando no meu coração, na minha alma. Porque eu saio daqui como quem saiu de uma churrascaria, irmão. Espiritualmente satisfeito, alegre, feliz. Que momento maravilhoso quando a gente está fazendo, operando. Deus está nos usando no ministério que Ele nos ofertou. E não é só aqui no altar não, irmão. Sim, já viveu isso, sabe? Você está lá no trabalho, alguém começa a falar e você começa a falar de Jesus um pouquinho. Está jogando uma bolinha, está conversando com alguém. Você está em qualquer lugar e começa a falar de Jesus, na praça, no trabalho, na escola. E alguém começa a ouvir e você sabe que ela está ouvindo e você sente a vida fluindo através de você. Você sente que Deus está fluindo numa conversa com um vizinho, com um amigo. E depois que você conversa, talvez alguém até passou por esse momento da pessoa começar a chorar. Ou ela olhar para você e dar um abraço, ou ela dizer obrigado por essas palavras. Eu precisava ouvir isso. Irmão. A gente vira até lá, termina uma conversa, você sai que nem um baiacuzão, velho. A alegria, o prazer, a satisfação. Momentos que a gente vê, como viu domingo passado aqui no batismo. As pessoas saem da água e agarram no pescoço do líder. E chora, e o líder está ali, e ele já sai da piscina bem logo procurando mais um. Porque a presença de Deus, o Espírito Santo, são dons, ministérios que Deus nos dá nas mãos para fazer. Quando o músico está aqui com o violão tocando, cantando. Quando o diácono está ali na porta, correndo atrás de cadeira. E ele consegue encontrar a cadeira, ele coloca o irmão ali, ele diz muito obrigado. Ele sai dali vibrando. É um ministério, é o dom, é o que Deus deu para a gente fazer, que nos alimenta a alma. É o prazer que Deus nos dá de ter o Espírito Santo agindo em nós e através. É muito mais do que eu pedi. É mais do que eu pensei, é além do que eu imaginei. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele tem nos surpreendido até aqui. Talvez você veio para Jesus porque você tem uma demanda pessoal. Quem sabe você entrou hoje aqui com uma demanda pessoal. Eu quero dizer, Jesus vai atender a tua demanda. Porque Ele atende às demandas pessoais.
Mas Ele é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que você pensou em pedir ou que imaginou. E se até aqui Ele nos deu tudo isso, há uma expectativa no meu coração, e eu quero que você crie expectativa no teu coração. Porque Jesus foi aos céus, deixou o Espírito Santo, e depois Ele disse: eu vou vos preparar um lugar. O que será? O que será que tem preparado? Porque a Bíblia diz que o olho não viu, e a mente humana não consegue imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. Abundantemente mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Grandes coisas o Senhor já fez por nós, grandes coisas Ele já fez por você, talvez na tua vida. Mas aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, é o Deus que está escrevendo o nosso futuro. É o Deus que está escrevendo a nossa história. Coisas grandiosas ainda estão por vir. Fica em pé em nome de Jesus. Eu queria só que o Senhor consertasse o meu casamento. Então Ele consertou o casamento e deu a salvação e justificação, presente da graça. E depois encheu do Espírito Santo. E então entra em dons e ministérios para renovar a nossa vida, e tem um lugar preparado lá na glória. Algo extraordinário. Muito mais além do que pedimos ou pensamos. O presente da graça, do favor imerecido. A graça, o favor imerecido, irmãos. Mas não se engane. Nós recebemos de graça. Mas o que nós recebemos de graça custou um alto preço. Foi preço de sangue. Ele nos conquistou a salvação. Ele nos deu justificação. Ele nos deu a presença do Espírito Santo. Nos outorga dons e ministério. Nos preparou um lugar. Mas custou um alto preço. O preço de sangue, o sacrifício lá na cruz.